Olá, boa noite. Boa noite, minha gente. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à live de hoje. Estamos na terceira live dessa jornada de logoterapia online. Gente, terceira live. As outras, a primeira e a segunda, foram lives maravilhosas. Você que ainda não foi lá no YouTube olhar as nossas lives, já tá gravada lá, tá disponível, vai lá, curte, você vai literalmente gostar muito, 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 muito. Olha, as pessoas estão falando o quanto tem enriquecido as suas próprias vidas por tanta riqueza, sabe? Nessas lives. Olha, John Lennon, na primeira live, falou sobre a visão de homem segundo Frankl. Ontem, com Jorge Penedo, nós falamos sobre o sentido do trabalho. E hoje, com Paulo Sérgio, nós vamos falar sobre tríade trágica, um conceito bem frankliano, que nós vamos hoje mergulhar dentro desse conceito. Eu quero pedir a todos vocês que já vá compartilhando essa live. O Paulo já está aqui. Paulo, já seja acolhido nessa jornada de logoterapia online. Está sendo uma bênção de Deus e eu convido a vocês a ir compartilhando e chamando as pessoas, que eu tenho certeza que hoje não vai ser menos. Vai ser muito bom. Eu quero apresentar a vocês o Paulo. Paulo é uma excelente pessoa, como eu sempre disse nas outras lives, continuo dizendo. Meus amigos são logoviventes, mais do que logoterapeutas. Então, hoje nós vamos beber um pouco da riqueza que Paulo Sérgio traz em si e o que ele vive, o que ele tem hoje de experiências a respeito da logoterapia. Tá bom? Então, vou chamar. Paulo, você tá aí? Vai compartilhando, gente. Vai mandando. Vai mandando para outras pessoas. Deixa eu apresentar-me. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Sou cofundadora da comunidade Ver Saber das Graças. Paulo! Oi, tá me vendo agora? Tô te vendo, que bom te ver. Que bom. Continua me vendo? Meu amigo. Que alegria te ver. Seja bem-vindo na nossa jornada, Paulo. É um prazer estar aqui. É uma alegria, uma alegria. Falei que, na verdade, muito antes de você ser logoterapeuta, você é um logovivente. Eu já ouvi isso algumas vezes. A logoterapia nas veias. E nem sabia. Foi a logoterapia que descobrindo. você encontrou, né? É verdade. Paulo, fala um pouquinho de você pra gente. Quem é o Paulo? Bom, Paulo é uma pessoa intensa, coração. Sou psicólogo, sou casado, tenho uma filha de 5 anos, 6 gatos e um cachorro, que adoro bicho, né? Então, assim, fazem parte da minha vida. E uma pessoa que tem muito amor no coração, né? Assim, que disposto a tudo, por tudo, de alguma forma, tentando de alguma maneira agregar valores na vida das pessoas. Com minha experiência, enfim, com meus valores. E para deixar aí o que eu sou, eu gostaria de ler um meu credo, né? Que eu acho que Leia para nós. Vai dizer muito de quem eu sou, né? Quando me formei, fiz um juramento e assumi um compromisso comigo mesmo. Iria me doar ao máximo como psicólogo para contribuir no desenvolvimento das pessoas. Para isso acontecer, eu preciso enxergar além que os meus olhos podem me mostrar. Enxergar com sensibilidade, clareza e respeito. Enxergar com o coração. Eita! Esse é o Paulo, né? Já emocionado. Esse é o Paulo. Paulo, você tem alguma linha de especialização, a logoterapia, mas tem algum ramo específico?
Sim, no meu trabalho eu uso muito a cognitivo comportamental, trabalho com dependência química, então cognitivo comportamental ajuda bastante, né, com esse trabalho. Ótimo, Paulo. Vamos começar então. A gente Vamos fez lá, uma né? enquete, Paulo, lá nos stories do Instagram, e na verdade eu perguntei se as pessoas elas conheciam esse conceito de Frankl, da tríade trágica. E, na Uhum, verdade, a maioria disse que não conhecia esse termo, né? Frankliano, uhum. que é a tríade trágica, né? Você poderia explicar para a gente o que consiste essa tríade trágica? Bom, a tua voz picotou um pouco, mas eu entendi o que você quis dizer. A tríade Será que trágica, as pessoas me ouviram? Vocês estão me olha, ouvindo, gente? a tua imagem tem alguém que comentou que tua imagem ficou um pouco granulada, mas já voltou ao É, normal. né? É, Como que tá aí mas para vocês? Vocês estão me vendo bem? agora eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem agora. Então, eu perguntei para o Paulo que eu fiz uma enquete lá nos stories sobre o que era a tríade trágica, se alguém conhecia. Muitas pessoas falaram que nunca tinham ouvido falar sobre o que era a tríade trágica, né? Eu Uhum. perguntei para o Paulo discernir e definir o que era a tríade trágica, esse conceito que é frankliano, basicamente. Pode falar para nós, Paulo? Vamos lá. Tríade trágica, assim, sofrimento, culpa e morte, né? Dor, culpa e morte. Na verdade, todos nós passamos por isso em algum momento, de alguma forma. E o Frankl ele botou isso de uma maneira onde as pessoas pudessem entender que isso faz parte da vida. Dor, sofrimento, culpa. Assim, eu não posso falar pelos outros, posso falar por mim. Quantas vezes eu tive atitudes que eu me senti culpado em algum momento, né, pela minha atitude. Então, isso faz parte. A morte faz parte da vida de alguma forma. Então, esses três elementos juntos formam a tríade trágica. Agora, eu acho que diante disso tudo, é muito importante entender também que mesmo nesse processo de dor, culpa e morte, encontra-se sentido. Eu acho que, Engraçado que. Perdão, Paulo, te cortei. por favor, não, por favor, você tem direito. Frank desenvolveu esse termo até pela sua própria história, né? Ele passou no campo de concentração, tudo isso, e ele desenvolveu essa tríade, entendendo que eram componentes antropológicos comuns, ou seja, todo ser humano vai passar por isso, né? Mas Uhum, pergunta, não te cortando, mas queria fazer uma pergunta assim relevante, no sentido assim, quando o ser humano ele não tem consciência desses três elementos, a dor, a culpa e a morte, que em algum momento da vida vai passar por isso, ou várias vezes ele vai passar, a não ser várias vezes ele vai passar por isso, quando ele não tem consciência, né? Quando ele não entende que isso faz parte do ser humano, porque o ser humano é limitado, é finito, é, a uhum. pessoa acaba por viver um mundo de ilusão. Isso acontece, Paulo? Acontece, tem uma, dentro da dependência química, eu faço um trabalho de dor e luto, tá? É um processo, que ele começa na negação e termina na aceitação. É dor, raiva, barganha, não, perdão, negação, raiva, barganha, dor e aceitação. Quando a pessoa não entende esse processo da tríade trágica que o Viktor Frankl tanto fala, eu entendo que a pessoa fica na negação. Esse processo de luto, quem estabeleceu ele foi uma psicóloga, Elizabeth. Ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos com uma porção de gente, muita gente, e para formar esse conceito de dor e luto, né? Então, o Viktor Frankl, quando ele fala desse processo de dor, culpa e morte, e o ser humano não entende isso como um processo da vida, ele fica na negação.
como se ele não aceitasse aquilo que é próprio de uma vida de um homem nessa Aham, existência. Então ele vive um isso. outro mundo. E na Exatamente. verdade, o Ele, quanto assim, isso não influencia nesse tempo agora, né, Paulo? A vivência do que estamos tendo no nessa tempo é, atual. nesse momento, tem tudo a ver com esse momento atual. Tem tudo a ver. Porque quantas pessoas, enfim, que cada um que está aqui nessa live conhece, alguém que, assim, jamais imaginou que esse vírus ia chegar próximo. E o vírus está aí, né? As pessoas, infelizmente, estão morrendo. Né? Assim, eu tenho acompanhado todo esse processo, né? E, assim, eu tenho um pensamento que, nesse momento atual, a ignorância está matando mais de qualquer outra coisa. Quando eu digo ignorância, eu não falo de pessoas. Eu não acredito em ser humano burro. Eu acredito em ser humano ignorante, falta de conhecimento. Achar que não vai acontecer comigo. Acontece com ele, comigo não. E as coisas vão se aproximando e a pessoa fica naquela negação. Assim, não olhar para esse processo que o Viktor Frankl traz de dor, culpa e morte. Qualquer um está sujeito a isso, eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso, todos nós estamos sujeitos a isso. Negar esse fato é negar a existência que a morte está do nosso lado, que a culpa está aí, que a dor está aí. Encontrar um sentido nisso tudo, eu posso falar É da que é minha a chave de experiência. virada. Perdão? Encontrar um sentido é que é a chave de virada, né? Exatamente. É aí que está a Exatamente. liberdade do mundo. Não tem nada melhor, assim, pelo menos eu acredito muito nisso, não tem nada melhor que a liberdade. E a liberdade em sentidos, seja de qualquer forma encontrado, eu acho que dá uma clareza de querer além daquilo que me falaram um dia que eu só posso ir até aqui. Não, eu posso ir adiante. Se eu acreditar que eu consigo, eu posso ir adiante, só depende de mim. Entender isso tudo e seguir meu caminho. Por isso que Vitor Frankl traz aquele conceito também de homo patiens, né? Homo Exatamente. patiens, que é o homem que sofre e só o ser humano tem essa capacidade de sofrer com dignidade, com sentido. Só o ser humano tem essa capacidade de revestir a dor, uma beleza. Exato. É por isso que ele é digno. Sofrer com dignidade e, além disso, encontrar resiliência nesse sofrimento. Isso é Que isso tremendo. faz todo o sentido. Maravilhoso, sim. Eu vou começar, Luciano, eu vou começar aqui a falar. Fale, Paulo. Paulo viveu tudo Bom, isso em carne, né, Paulo? vamos lá. Fala para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos assistindo agora, que assim, eu conversei muito com a Luciana sobre como ia ser esse processo e eu me sinto muito à vontade de fazer o que eu vou fazer agora, né? Que é demonstrar a tríade trágica na minha experiência de vida pessoal, né? E a Luciana nós vamos juntos direcionando o que foi a dor, o que foi a culpa, a morte, o sentido do sofrimento, o sentido de vida, e as coisas vão acontecendo. Bom, eu tenho 47 anos, né? Nem sempre eu fui uma pessoa que pediram para falar sobre resiliência. A pessoa que pediu, eu vou falar da minha experiência de vida, você vai entender o que é resiliência, sem precisar definir agora. Sim, sim. Bom, eu nasci de criado de Jacarepaguá, então sempre muita falta de aceitação comigo mesmo. E chegou um momento da minha vida que eu meio que fiquei numa sinuca de bico, vamos dizer assim. Porque eu queria ser o meu amiguinho, eu queria ter o pai do meu amigo, eu queria ter a mãe do meu amigo, mas não queria ser eu, não queria ser os meus pais. Um conflito interno, um vazio no peito que eu não entendia. Hoje eu vejo que era um vazio existencial muito grande e eu não sabia lidar com ele. De 13 para 14 anos, eu consumi, eu tive meu primeiro contato com álcool. Foi numa festinha que eu estava, enfim, fui lá, bebi,
Eu não bebi um pouquinho como uma pessoa normal. Eu quis beber a garrafa. Então, o resultado disso foi chegar em casa, não sei como até hoje, não sei. É, e vomitei a casa toda e, assim, eu acredito que isso tenha sido Deus que chegou naquele momento, porque eu estava debruçado com o meu rosto na cama e respirando meu próprio vômito, eu poderia ter morrido afogado. E minha mãe me acordou do jeito que ela ficou chateada com tudo, enfim. No dia seguinte, eu meio que estufei um peito de pomba e falei, caramba, e as pessoas, pô, você fez isso, você fez aquilo. Ali começou uma inversão de valores muito grande. Porque as pessoas falavam coisas que eu tinha feito que, no meu conceito de valores da minha família, aquilo não era o certo. Mas para me sentir aceito, eu acabei falando, pô, caramba, eu sou o cara. E começou um processo muito... ali começou um processo de degradação. Aos 15 anos, 16 anos, eu comecei a fumar maconha, achava que aquilo era o máximo, né? Eu era o cara, me sentia o cara, agressivo. Aos 17 anos, eu comecei a cheirar cocaína. E as coisas... Mas era muita lua de mel. Não tinha sofrimento, não tinha dor. Mas, de alguma forma, anestesiava aquela pessoa que não sabia lidar com ela mesma lá de trás, dos seus 10 anos, dos seus 12 anos. Mas eu não entendia aquilo como dor. O tempo foi passando, né? Eu consumindo cada vez mais drogas. E quando eu tinha 22 para 23 anos, meu pai estava num processo muito ruim. Meu pai era compulsivo por jogo e ele, em alguns momentos, tinha tentado suicídio por conta da situação dele. E eu sempre chegava, né? Em algum momento eu chegava. Até que um dia eu não cheguei. Eu estava consumindo muita droga, até que um dia que eu não cheguei, meu pai cometeu suicídio. Né? Foi uma dor muito grande. Assim, e aí começa um processo um pouco da tríade trágica na minha vida. Ali foi muita dor, foi uma mistura de dor com culpa. Porque eu me drogava, me sentia culpado por estar me drogando, enfim, meu pai tinha morrido, né? Tinha tirado a própria vida. Mas tudo muito confuso. E a obsessão e compulsão pela droga, assim, eu não queria sentir aquilo. E aumentou cada vez mais. Só que assim, depois desse momento, eu não tinha mais prazer. Era só dor. Dor, dor. Para preencher aquele vazio que tinha aqui. Os 27 anos, por volta lá de 26 anos, eu muito sem saber fazer com a minha vida diante de tudo que estava acontecendo. Eu trabalhava, eu achava pelo fato de trabalhar eu poderia fazer qualquer coisa. Eu trabalhava na Globo na época, então achava tudo muito glamourizado, aquela coisa, enfim. Não era, não tinha sentido. A minha vida não tinha sentido. Na verdade, eu não vivia, eu sobrevivia. É diferente. Você viver, hoje eu vivo. Eu estou aqui com vocês. Né? Antes eu não vivia, era sobrevivência. A cada dia era uma sobrevivência diferente. Mas aquilo estava me incomodando. Aquela dor na alma, aquela culpa, aquilo tudo muito desconfortável. Eu usava mais e mais para não sentir aquele desconforto. E aí, aos 28 anos de idade, no meu aniversário de 29 anos, eu tinha uma quantidade de droga considerável comigo, porque eu me achava importante porque eu tinha muita droga. Então, eu comprava para as pessoas estarem do meu lado. A minha falta de aceitação era tão grande, a minha inabilidade de lidar comigo, de ficar comigo era tão grande que eu precisava comprar as pessoas para estarem do meu lado. E isso tudo muito misturado, muito confuso. Hoje eu olho para isso, eu vejo claramente um sistema totalmente adoecido. E no meu aniversário de 29 anos eu falei, pô, não vou beber, não fiz nada. Eu servi as pessoas, foi um churrasco.
E quando acabou o churrasco, eu arrumei tudo, fui para casa. E eu falei, agora eu vou curtir minha festa. E aí tinha um restaurante perto da minha casa. Eu comecei lá a tomar cerveja. E aí eu fechei o restaurante, fui para um barzinho mais ou menos, fechei o barzinho, fui indo. Acabei num sem porta, lá para as tantas da madrugada, e fui para casa. Eu não dormi, eu fiquei meio que rolando. Vinícius. Eu fiquei meio que enrolando, sem saber o que fazer. Acordei lá pelas 8 horas da manhã e estava dando. O Carlos Nascimento estava apresentando um suposto acidente das Torres Gêmeas. Né? E eu olhei para aquilo meio que sem entender nada, e ele falou assim: agora vocês vão ver o replay do acidente. Eu trabalhava no jornalismo, eu sabia como funcionava aquilo. E quando ele falou, vocês vão agora assistir o replay, eu olhei, eu falei sozinho, vazio, não é replay, era um outro avião. E eu gritava dentro de casa, não é replay, não é replay, não é replay, angustiado, sofrendo, e o outro avião bateu na outra torre. Naquele momento eu senti uma dor no peito tão grande, uma dor na alma que assim, é diferente de uma dor de um corte, de quebrar um braço. É uma dor que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu nunca havia sentido aquilo na minha vida. E quando as torres vieram ao chão, aqui dentro de mim desmoronou. Eu senti desmoronar dentro de mim. E numa linha de sanidade, uma vozinha falou para mim assim: você precisa de ajuda. E eu sem entender, e aquela vozinha no meu ouvido: você precisa de ajuda. E eu lembrei que um amigo meu tinha se internado, porque ele bebia demais. Falei, pô, ele bebeu demais, ficou numa clínica. Eu lembrei daquilo e fiquei com aquele, você precisa de ajuda na minha cabeça. Daquele dia até eu me internar foram 51 dias. Eu me internei no dia 1º de novembro de 2001, numa clínica para tratamento de dependência química. Muito perdido, com um vazio muito grande no peito, porque assim, eu não aguentava mais aquilo. A droga não trazia mais prazer. Não tinha mais prazer com a droga. Era só dor e sofrimento. E eu me internei, eu fiquei 38 dias internado, saí no dia 8 de dezembro de 2001. E desde então eu não faço uso de drogas, não bebo, enfim. Eu não consumo nada que altere o meu humor. E aí começou um processo novo, porque até ali eu tinha dor, culpa e morte em vida. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Morte em vida. Esse era eu. O morto-vivo. No automático. Saía para trabalhar, usava, dormia não, rolava na cama para lá e para cá, que não conseguia dormir, saía para trabalhar. Eu era um morto-vivo. Então, na minha vida, até os 29 anos, a triagem funcionou dessa forma: dor, culpa e morte. Só que a minha vida não era só isso. E aí começou uma outra etapa, onde eu encontrei sentido no sofrimento. Quando o Frankl fala de sentido no sofrimento, eu vivi isso na pele. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas para quem teve problemas com drogas, deixar de usar drogas é um sofrimento no início. Porque o que vai preencher o vazio? Antes era preenchido pela droga. E agora? Não posso usar mais droga. Se eu usar, eu volto daquilo ali ou pior. E aí, assim, aquilo, assim, eu sofria com aquilo. Mas eu passei a entender que... ali eu passei a entender o seguinte: cara, se eu não morri pelo uso de drogas, Deus tem um propósito na minha vida. Hoje eu chamo de missão. Eu falo que Deus tem uma missão na minha vida. Ele me deu uma missão. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas lá atrás eu falava, cara, Deus tem um propósito na minha vida.
Eu fiquei internado. Você considera, Paulo, você considera que você começou a entender esse sofrimento e essa dor? Você começou a chave de virada foi quando você se internou, ali começou o teu processo de uma elaboração um pouco mais madura sobre tudo isso? Na verdade, Luciana, assim, antes da internação, assim, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, ali começou o processo. Assim, eu não entendia muito bem o que era, mas assim, eu sabia que do jeito que estava, não estava legal. Eu precisava fazer alguma coisa, assim, e eu pensava assim, cara, assim, um filho de Deus não, não nasceu para morrer nas garras da adicção ativa. Não era isso, cara. Eu tinha certeza, mesmo afastado de Deus, afastado das minhas crenças, daquilo que eu acreditava, eu tinha certeza que não era aquilo que Deus queria para minha vida. Eu tinha certeza daquilo. Eu só não sabia como fazer esse movimento de volta. Mas sabia que precisava de ajuda. É engraçado que Frank diz que esses momentos assim que nós temos sinais, né, como se fosse um despertar. Despertar espiritual. Exatamente. Esse foi o teu primeiro despertar espiritual, né? Meu primeiro A luz despertar da espiritual. consciência, quando fala alguma coisa e você segue aquela luz, mesmo que pequenininha, né? A consciência começa a despertar e começa a se aguçar para algo que ela precisa caminhar, né? Fazer um caminho. Eu creio que foi por aí, né? Então você entende que foi um pouco antes de você se internar que teve esse despertar. E a partir O daí, despertar. a decisão de internação. Foi isso? O despertar ele veio no dia 11. Enquanto o mundo chorava, eu estava encontrando uma luz no fim do túnel. No dia 11 de setembro foi o despertar espiritual. Quando assim, o mundo estava chorando por milhares de pessoas morreram naquele atentado. Eu fiquei muito triste com aquilo, mas naquele dia de sofrimento no mundo, eu encontrei sentido para minha vida. Eu falei, quer dizer, eu preciso melhorar. Olha como são as coisas. No sofrimento, eu encontrei um sentido para minha vida. Na dor, eu encontrei um sentido para minha vida. Eu falei assim, não dá para ficar desse jeito, eu preciso mudar isso. Mas sozinho eu não conseguiria. E aí continua, Paulo. Você se internou e depois, como Aí que assim, eu me internei, né? Assim, eu me internei, saindo em dezembro. Eu fiz um pós-tratamento de 1 ano nessa clínica. E naquele momento que eu saí da clínica, eu falei para mim assim, cara, eu vou sair da TV Globo. E vocês vão entender por que eu estou falando isso agora. As pessoas não entendem, pô, vai sair da TV Globo. Eu falei, eu vou sair da TV Globo. Guardem isso com vocês, eu vou sair da TV Globo. E o tempo foi passando. Eu continuei meu tratamento. Na verdade, assim, dependência química é uma doença que não tem cura. Existe tratamento. Eu continuo me tratando, mesmo ao longo desses 18 anos e meio, eu continuo em tratamento. Né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos que eu não estava usando, estava em tratamento, eu falei assim, eu vou estudar. E aí fui conversar com algumas pessoas que eram terapeutas da clínica que eu trabalhei por querer estudar. Aí eu falou, ó, tem aconselhamento, independência química, tem psicologia. Aí um falou assim, a psicologia é mais ampla. O aconselhamento você só trabalha com dependência química. Eu era muito preguiçoso, Luciano. Eu falei, caramba, 5 anos estudando, cara. Eu falei, vou fazer psicologia. Vou fazer psicologia. E eu vou falar para vocês assim, eu foi acho um que período. ali, né, Paulo, nesse momento em que você decidiu até mesmo superar-se dentro das suas limitações, você já tinha em mente, ou pelo menos subentendido, que você tinha uma missão nessa terra a cumprir. Alguma coisa estava te guiando, né? Onde você já percebeu que a vida já seria alimento. Uhum. Eu, no período de 5 anos de faculdade,
foi o período que eu, assim, muitas vezes eu pensei em desistir. Eu vou explicar por quê. Eu morava na Taquara, em Jacarepaguá, tinha que estar no Jardim Botânico na Globo 5 horas da manhã. Saía de casa às 4 horas. Eu saí, como eu saía do trabalho 11 horas ou 1 hora da tarde, eu falei assim, se eu voltar para Taquara, eu não volto para Botafogo para estudar, porque eu era preguiçoso. Eu falava assim, eu ia para a biblioteca da faculdade e dormia. Então, a minha vida no período de faculdade foi acordando 4 horas da manhã, indo dormir meia-noite e 15 para acordar 3h30. Foram 5 anos. E quando eu pensava em desistir, as pessoas falavam, vai, cara, vai. Você não vai desistir agora. E aquilo passou a fazer sentido para a minha vida. Mesmo com todo o cansaço, com tudo. Eu tinha 1001 justificativa para desistir. Eu só precisava de uma para não desistir, que era, cara, se eu quero ser uma pessoa melhor, alcançar coisas melhores, eu tenho que continuar. Porque na vida, o ser humano não precisa de mais de uma justificativa para melhorar. Ele basta uma coisa, uma única coisa. É igual hoje. Eu posso ter 1001 justificativa para usar drogas. Eu só preciso de uma para não usar. Que é o fato de continuar sendo quem eu sou. Eu tenho muito a perder. E eu não quero isso. Entendeu? Então, assim, se o ser humano entende que ele precisa de um único objetivo para fazer sentido para uma vida, ele não tem ideia onde ele pode chegar. Pode chegar muito longe. Paulo, conforme você foi revestindo a sua dor de sentido, porque você já vislumbrava algo muito maior, né? Algo muito maior, além que você precisava caminhar para frente, né? Uhum. O que isso foi repercutindo nos seus comportamentos? É isso aí, assim, eu tive que rever todos os meus comportamentos. Porque, voltando lá atrás, aos meus 13 anos, para 14, naquele momento dos 13 para 14, eu comecei uma inversão de valores, inclusive comportamentais, porque eu queria ser aceito pelas pessoas. Quando eu busquei ajuda e comecei um tratamento de vida, eu precisei olhar para os meus valores que minha família me botou lá atrás. Tem 2 valores que eu não fitei, que é muito importante falar, que eu acho que isso fez e faz todo sentido para a minha vida. Que quando eu pedi ajuda, eu pratiquei um princípio, que foi a humildade de pedir ajuda. O segundo princípio que eu pratiquei foi a responsabilidade de aceitar a ajuda que estavam me oferecendo, não a que eu queria. Então é muito importante falar isso. São 2 valores que eu carrego para a minha vida. Porque esses 2 valores, até hoje, eles me mantêm em busca de um sentido que me faz uma pessoa melhor a cada dia. Tu ia falar alguma coisa? Não, eu tô pontuando. Você acabou de falar de um princípio e eu anotei exatamente isso. Eu tô rindo disso. Sintonia. Eu pontuei aqui, eu escrevi aqui, humildade. Porque humildade fazia parte da personalidade de Frankl. Uhum. Frankl, ele se dobrava diante da pessoa, né? E o quanto você está sendo falar da sua história sem pudor e, na verdade, sem querer mostrar uma outra imagem. E eu escrevi aqui humildade, de ser eu mesmo, sabe? Eu acho que isso carrega em si mesmo um outro conceito, que é o conceito frankliano do valor único e irrepetível da pessoa, sabe? E chamou atenção e eu escrevi aqui agora. Mas pode continuar, Paulo. Você falou de... eu costumo falar que eu tenho alguns bens da minha vida. 3 bens da minha vida são muito importantes. A minha história é um bem muito precioso que eu carrego comigo. A minha sobriedade é um bem muito precioso. E a minha família. É como se isso formasse um triângulo de lados iguais, me direcionando para um caminho, para um sentido de vida, entendeu? Porque se for botar um triângulo, é uma cabeça de uma seta.
Então me direciona. Minha história, a minha sobriedade e a minha família como base. Eu não tenho dúvida que isso me impulsiona cada vez mais. Cada vez que você pensa, né? Cada vez, Paulo, que você pensa em o que decidir, você pensa nesse teu triângulo, né? Eu não estou sozinho. Sim, não estou sozinho. E aí, voltando um pouquinho para cá, Os comportamentos, sim. Eu preciso ter muita atenção nos meus padrões de comportamento. Porque eu, até hoje no meu trabalho, inclusive, é uma coisa que eu foco muito. Padrões de comportamentos repetitivos podem levar... Desculpa. Padrões de comportamentos repetitivos podem levar o dependente químico ao uso de droga novamente. Se ele não tiver atenção a esse processo, ele pode usar droga novamente. Eu posso usar droga novamente. Então, eu tenho, assim, orai e vigiai. Entendeu? Muita atenção. Às vezes, eu percebo algum padrão de comportamento meu antigo, eu falo, caramba, eu vou te dar um exemplo. Quando eu parei de usar drogas, que eu busquei um caminho de luz, lá onde eu morava, tinha um rapaz que vendia um cachorro quente. E a gente todo mundo sempre parava ali, no domingo, para trocar ideia. E eu, na minha vida de drogadição, eu fui um cara que eu briguei muito com as pessoas. Né? Então as pessoas, pô, Paulinho brigava muito, era o cara. E eu parei para comer um cachorro quente, aí tinha um grupo, um conhecido meu e algumas pessoas que eu não conhecia. Aí eu não sei qual foi o papo que aconteceu, que eles falam, um falou assim, pô, esse cara aí, pô, ele brigava pra caramba. Eu já não estava mais bebendo, usando droga, nem brigando. Só que aqui eu senti o ego, aquela coisa inflar. Aí eu falei, caraca, cara, como que esse negócio me pega ainda? E se eu não ficar atento, até hoje me pega. Porque faz parte da minha história. Eu não tenho como simplesmente apagar isso da minha vida. Eu tenho como lidar melhor com isso. E aí a gente volta ao que a gente falou lá atrás. Dor, culpa e morte. Se o ser humano nega isso, se ele não aprende a lidar com isso, ele não vai encontrar sentido para a vida dele. Então eu faço isso. Eu aceito a minha condição atual. Eu sei até onde eu posso ir. E eu começo a direcionar e dar sentido para a minha vida. Então eu estou sempre atento aos meus padrões de comportamento. É porque padrão de comportamento mostra exatamente como a minha consciência, né? A consciência está mostrando sentido, né? Às vezes, o vazio existencial, por exemplo, aquilo que você vivia antes, que hoje você entende que é o vazio existencial. O quanto o próprio vazio te levava a comportamentos destrutivos. Quando a gente tem um sentido e quando a gente tem a nossa consciência aguçada por valores, e hoje você colocou para nós muito bem quais são os seus valores, o seu tripé, aquilo que norteia a sua vida, o quanto eu tenho isso bem claro dentro da minha cabeça, da minha mente, da minha consciência, o quanto eu consigo reelaborar alguns comportamentos e ficar muito atento. A consciência, que é o nosso órgão do sentido, né? Ficar aguçada, que a tua consciência desperta rápido, porque, na verdade, você tem muito aos teus olhos, às claras dos seus olhos, aquilo que pode te levar de novo ao vazio, né? Então, você não quer perder o sentido. E vou além um pouquinho, Luciana, porque eu posso entrar, esse vazio pode se aproximar e entrar, mesmo sem uso de drogas. Sim. Porque, assim, muito pela baixa autoestima, muito pelo um padrão de comportamento, e isso vai ganhando forma. Então, assim, exatamente. Exatamente. De uma maneira que eu tenho que ter atenção a isso. Aos sinais que surgem na minha vida. Que o Paulo hoje, né, é um novo Paulo quando se fala de família, quando se fala de esposo, de marido, de pai, né? Ah, sim.
é um novo homem hoje, tratando dos detalhes da vida, né, Paulo? Ontem, quando o Jorge falou aí, pô, assim, ouvir o Jorge e o John foi muito bom. Eu até, assim, eu vou dizer, eu falei contigo isso, né? Eu ouvi os dois, eu falei, caramba, ontem quando eu fui deitar, eu falei, caramba, falar depois do John e do Jorge é uma parada. E eu pedi Deus para assim, eu fui conversar com Deus, falei, cara, Deus, assim, me dá uma direção. E assim, e eu falei isso contigo, né, cara, que o que veio para mim foi, seja você, fala com o coração, que esse sou eu. Né? Então, assim, e as coisas vão fazer sentido. Vão começar a fazer sentido, quer dizer. Então, eu não preciso de ser o fulano, o beltrano, o ciclano. Sou eu. Essa é a minha essência, essa é a minha individualidade, a minha particularidade. E deixar as coisas fluírem vai fazer sentido, entendeu? Outro dia, Então, teve um dia que eu vi você com a sua filha, assim. Eu fiquei encantado, o carinho que você tem, o jeito, sabe, de ser pai, o, as minúcias nos detalhes, sabe? O quanto eu acho que quem sim, passou por tudo isso que você passou consegue enxergar beleza em lugares tão pequenos, né, Paulo? Luciana, Jorge falou ontem do negócio que eu escrevo, que eu sempre estou publicando alguma coisa, que é sentido na paternidade. Eu costumo falar o seguinte, que ser pai, qualquer homem pode ser pai. Só ir lá no cartório e botar lá, pai fulano. Agora, vivenciar a paternidade é diferente. Ser presente na vida de um filho é diferente. Faz sentido, porque a minha filha vai colher isso mais tarde. A presença minha e da minha mulher na vida dela hoje, de forma ali o tempo todo, atento aos detalhes, vai construir valores na vida dela que ela vai desfrutar disso mais tarde. Pô, semana passada, eu fiz um vídeo que ela falou, papai, eu quero fazer um vestidinho de boneca. Eu tô sempre fazendo vestido, agora eu sou estilista, né? Que ela quer fazer. Eu fiz um vestidinho de boneca com ela, botei um vídeo e não tem preço vivenciar isso e ver, assim, uma simplicidade, o quanto os olhos dela brilham. Isso vai fazer uma diferença muito grande para ela lá na frente. Ser presente na vida dela hoje. E o quanto hoje você consegue enxergar a beleza. Eu penso que tudo isso que você viu, sabe, já trazendo para a realidade, o quanto nós construímos um monumento, né? Temos um celeiro de experiências. Uhum. A logoterapia Frank nos diz isso. E quando nós vamos construindo um monumento para deixarmos até mesmo como legado, né? Então eu penso que você só consegue ser o Paulo e enxergar a beleza e ser esse homem tão dedicado à sua missão, dedicado à vida. Quem conhece você, Paulo, que sabe o quanto você é dedicado à sua profissão e aquilo que você faz de uma forma tão inteira, sabe? Eu preciso até dizer para vocês que estão nos ouvindo hoje, vocês que estão aqui com a gente nessa live, eu quero agradecer a todos, mas ainda não me despedindo. Mas como eu te defini antes, Paulo, eu defini que você, antes de ser um logoterapeuta, você é um logo vivente. E a forma como você se dedicou a esse conteúdo que você queria passar nessa live me comoveu muito. Né? Porque você não é em pedaços, Paulo, você é inteiro no que você faz. E talvez algum outro logoterapeuta ou alguma outra pessoa iria achar tudo isso talvez muito pequeno, sabe? Não ia dar valor. Mas você deu um valor que comoveu o meu coração. Você foi inteiro nessa live, você pensou, você quis dar o seu melhor aqui para essas pessoas que estão. Então, não tem como você, com a sua missão de hoje, não tocar a vida das pessoas pelo jeito de você ser. Eu queria dar esse testemunho aqui. Quero te agradecer por você ser você e o quanto você comoveu o meu coração em ser todo, sabe? É como se você... Ontem Jorge usou uma expressão que eu vou replicar agora, o quanto você derramou a sua vida nessa live. E eu creio que as pessoas estão recebendo isso e estão também sendo comovidas porque você está se derramando. Muito obrigada.
assim, é muito bacana, né, que o Viktor Frankl, ele, num pensamento dele, diz, né? Encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. E aí entra o sentido da minha vida. Que quando eu me formei, eu não queria trabalhar com dependência química. Eu não queria trabalhar. Eu falei, não, não quero isso não. Eu quero trabalhar com esporte. Eu fui trabalhar com futebol. Durei um ano no futebol. E sempre a dependência química se aproximando. Eu falei, caramba, eu vou deixar esse negócio acontecer, porque eu não tenho controle sobre isso. E graças a Deus, assim, eu, eu faço um bom trabalho com dependência química, sabe? Eu me dou. Eu gosto de trabalhar com dependência química, com família, de cuidar, de agregar, de acolher, de olhar para aquela pessoa simplesmente por ser um ser humano. Independente se é um dependente químico, não me importa a escolha que ele fez. Me importa o que ele quer fazer com a escolha que ele fez lá atrás. Ele não precisa ficar refém daquela escolha. Ele pode dar um sentido diferente para a vida dele. E aí isso faz todo sentido para a minha vida hoje. Agora, eu deixo muito bem claro uma coisa. Eu preciso estar me cuidando para essa engrenagem acontecer, isso funcionar, eu preciso estar em tratamento. Eu acho que é muito importante falar isso. Né? Não tem como cuidar do outro sem olhar para mim. Senão... Você me lembra dois conceitos franklianos. Talvez eu possa dizer que pressupor autotranscendência saudável é autoconsciência. É quando eu consigo perceber quem eu sou e aí eu me derramo no outro, né? Mas sem dúvidas, né? Sem falsas imagens. E é muito barato que você falou de autotranscendência. O meu trabalho final na pós-graduação foi uma autobiografia, né? Foi a minha história. Sabe, foi isso, sabia, gente? Vocês que estão nos ouvindo, quando o Paulo terminou a pós-graduação, né, a especialização em logoterapia, ele fez um trabalho foi a autobiografia dele. Eu acredito que esse trabalho ainda vai dar mais frutos. Eu penso tenho umas ideias, então assim, está guardado. Esses conceitos foram usados no meu trabalho, de autotranscendência, sentido no sofrimento, em busca de sentido, vazio existencial. Isso tudo me direcionou para tudo isso sair, né? Daqui para o papel. Me deu uma direção isso. Então, assim, eu conheci Viktor Frankl em 2003, numa clínica onde eu estava fazendo... fui fazer um curso para dependência química. Foi quando eu li pela primeira vez o Em Busca de Sentido. E eu fui fazer a pós... eu fui fazer a pós em 2016 junto com vocês, numa passagem pelo Facebook, onde a Sônia Nascimento postou lá alguma coisa, e aí eu fui fazer, assim, fez toda a diferença. Tem feito toda a diferença para minha vida, porque eu pude me reencontrar eu até falei isso contigo, né? Eu vinha de uns conceitos no psicólogo, tem uma coisa assim, e foi mó barato quando a logoterapia falou para mim assim, você pode ser quem você é. Se o teu paciente chora para você e você chora junto com ele, você está em sintonia com ele, não tem problema nenhum. Foi tão libertador isso. Poder ser quem eu sou, independente da posição que eu estou. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Ser nós mesmos é profundamente... Tem preço. Se tiver que chorar, eu vou chorar. Se tiver que rir, eu vou rir. Isso não é falta de respeito, sou eu. E eu falo muito... Esse vínculo, né, Paulo? A logoterapia diz isso. O quanto essa empatia e o quanto esse vínculo criado, ele é curador, né? Uhum. E afasta crenças, né? Porque nós, seres humanos, nós somos constituídos muito por crenças. E muitas das vezes as crenças nos impedem de dar um passo adiante. Porque a gente fica sempre aquela coisa muito fechada, muito
e não anda, né? Então, assim, passar por essa barreira faz toda a diferença em cima dos meus valores, em cima daquilo que eu acredito. De Isso fato, a vai dando. logoterapia foi um divisor de águas, né? Ah, com certeza. Até antes eu conheci, já existia comigo. É verdade. Paulo, você reservou, tem algum livro aí pra gente? Olha, eu, assim, eu poderia falar, assim, o livro que eu vou falar é o Em Busca de Sentido. Esse livro, fez toda a diferença na minha vida. Em Sim, Busca do porque Sentido, gente. É o esse livro, best-seller assim, do Franklin. as pessoas, pô, mas é assim, cada leitura nele é algo diferente que surge. Né? Eu vejo muito dessa forma. Então, assim, quando eu li ele em 2003, foi diferente quando eu li depois. Sim, não tem Em como. 2003, eu estava eu tava num momento da minha vida diferente. Então, os sentidos foram se moldando de acordo com aquilo que foi surgindo na minha vida. Sim. Então, eu falo do Em Busca de Sentido, que é maravilhoso. Agora, Paulo, se Franklin tivesse no nosso tempo, o que ele Ah, faria, o que ele falaria para a humanidade? Luciano, e se eu falar para você que ele não ia falar nada? Se eu falar para você que ele não falaria, ele ia, com atitudes, agregar as pessoas ao lado dele e assim dar sentido às outras coisas. Porque eu vejo que o valor de atitude faz toda a diferença para as pessoas. E o Viktor Frankl era isso, era atitude. Ele passava isso. Então, se ele tivesse na atualidade, eu acredito que ele ia, assim, ele ia pensar, olhar para o cenário. Calma aí, deixa eu começar a mexer nisso aqui. Ia começar com atitude e agregando as pessoas a esse movimento que ele ia fazendo. Isso me lembra, Então, sabe o que, Paulo? Quando as pessoas. Ele teve um tempo em que ele estava vivendo, em que as pessoas estavam tendo muitos índices de suicídio, ele fez um centro de aconselhamento para jovens. tem um episódio que, se eu não estou enganado, parece que os alemães queriam pedir desculpa a ele, alguma coisa mais ou menos assim. E ele olhou para aquilo, agiu de forma natural em relação àquilo. A atitude que ele teve perante a tudo aquilo que estavam querendo com ele foi de uma humildade e simplicidade muito grande. Assim, era um cara além da sua época. Ele assim, vai passar anos falar de logoterapia, falar de Victor Frankl, esse cara é atual. Então, se na atualidade ele tivesse aqui, assim, eu acho que a atitude dele falaria mais qualquer palavra. A ação, né, Paulo? Ele Exatamente. faria algo acontecer, né? Com as Exa mãos. exatamente. Eu vejo que demonstrar com atitude, as pessoas vão. Quando no meu trabalho com dependência química, algumas pessoas dizem, eu vou tentar. Eu falo, não tente, põe ação. É o que ele faria. Ele ia colocar ação. Tentar, eu não chego a lugar, porque eu estou sempre tentando, tentando. É igual eu vejo as pessoas falando assim, desculpa. Desculpa é falar, eu vou cometer a mesma coisa novamente. Muda o comportamento. Se eu não mudar meu comportamento, eu vou estar sempre pedindo desculpa. Desculpa, 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 desculpa. E a coisa não anda. Fazer ação. A vida é isso, ação. Acho que é Eu trouxe um intensidade, livro isso. aqui, Paulo, de logoterapia e drogadição e adicção. Não sei se você conhece. Eu Do tenho esse livro. Arthur. Meus Ei, livros, Paulo, assim, meus livros estão todos no consultório. Eu não posso ir lá, está tudo fechado. Então, meu material todo de logoterapia está tudo no consultório. sim, sim, Todo sim. ele. Todo. Sei que você tem um monte de livro. Você gosta muito de Eu, quando livro. eu, Eu trouxe esse eu que eu fui num lembrei. congresso, eu fui num congresso na Colômbia de logoterapia e eu conheci o SAPS, que é a do Efraim. Maravilhoso o trabalho dele com dependência química. O Efraim é um cara assim, eu já fui em muitos congressos.
E ele é de uma simplicidade e humildade. Quem faz logoterapia, procurem saber quem é Efraim. Ele é colombiano. Ele era o presidente do Congresso. E quando eu soube, eu falei, cara, no Brasil, o presidente do Congresso, o diretor, não fica dessa forma. E o cara me recebeu com o maior carinho na sala dele, me levou. Nossa, logoterapia pura. Foi maravilhoso. O cara é um cara fantástico. Uma pessoa fantástica. Aonde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Fala um pouco aonde as pessoas, se tiverem alguma dúvida, onde elas podem perguntar. Bom, no Instagram, eu estou sempre fazendo algumas lives sobre dependência química. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui, @psicologia e sentido. Na sexta-feira agora, dia 22, eu estarei fazendo uma live. O tema vai ser o papel e a importância do familiar no tratamento da dependência química. Perfeito. Então, quem tiver curioso para saber como, vai lá, eu vou poder estar falando um pouco da minha experiência como profissional. Eu estou sempre postando alguma coisa sobre dependência química e também sobre sentido na paternidade. Essas duas coisas ficam ali, permeando no meu Instagram. Quem quiser saber mais, você pode te chamar no direct, né, Paulo? Pode, vai ser um prazer. Se alguém quiser ler o meu trabalho final, me chama lá que eu envio. Opa! Que maravilha! Ai, Jesus. Olha, eu fiquei, como eu disse para ti, Paulo, extremamente comovida com a sua pessoa, sabe? Você sabe que eu te admiro já desde o tempo que a gente estudava junto, mas mais uma vez, hoje, você me surpreendeu com a sua forma de ser. Mais uma vez, eu quero te agradecer por você ser quem você é, o quanto você nos comoveu hoje, o quanto você se derramou nessa live. Muito obrigada por você existir, muito obrigada pela tua história, muito obrigada pela tua superação, muito obrigada por ser simples e tão grande ao mesmo tempo. Muito obrigada. Conheço um grupo de pessoas que fala que a simplicidade é a arma do programa. Eu sigo isso aí. Na simplicidade, as coisas vão acontecendo. Obrigada, tá, meu amigo? Muito obrigada.